Burn tips é a pontinha do coral queimada, a pontinha do coral que vai morrendo, e aí você tem que cortar e tudo mais. E a primeira coisa, quando a gente não está acostumado com as burn tips, que a gente pensa, é que ela foi queimada de luz. Então, esse é o primeiro conceito. Sintoma. Você acha que ela está mais alta do que os outros lugares do coral? Então, a gente é tendencioso a achar que ela queimou por conta de luz. A luz até influencia nisso, mas o que causa burn tips é mais ou menos o seguinte: o SPS ele cresce numa velocidade muito alta nas pontas. Então, ele às vezes cresce, espalha na base também, mas ele cresce numa velocidade muito alta nas pontas. As pontinhas dos SPS é onde ele está depositando carbonato de cálcio, então, uma velocidade grande. Esse depósito e o crescimento, na ponta, libera radicais livres nessa ponta. Ele é o lugar mais suscetível do coral. Ele é o calcanhar de Aquiles do SPS. Então, ter burn tips não é um problema. Se for ter um problema qualquer com o SPS, ele se estressar, às vezes ele exibe, assim, os pólipos ficam curtinhos, tem outras coisas que podem acontecer. Mas a pontinha sofrer é uma coisa extremamente frequente. Então, raciocina mais ou menos assim, ó. Aquele lugar tem muito estresse. Quem tem a reserva muito alta, há um tempo atrás o pessoal estava com a mania lá do BRS de manter reserva de 12, 13, reserva autônoma. Se você tem parâmetros muito altos, o coral tem muita facilidade para depositar o carbonato de cálcio. Isso é a parte do esqueleto. Mas ele também tem que crescer a parte mole que está por cima desse esqueleto. Quando a pessoa fazia isso num aquário com nutriente muito baixo, é extremamente comum acontecer a burn tip. Por quê? O esqueleto cresceu demais, tipo um dente nascendo. O esqueleto cresceu demais e o tecido não deu conta de acompanhar. Ele furou o tecido. A grosso modo, de maneira simplificada, é mais ou menos isso. Por isso que isso aí responde por que quem tem reserva e parâmetro muito alto, de uma maneira geral, precisa também de ter nutriente um pouco mais alto. Quando você tem a luz muito forte, aquele lugar também é estressado. E o lugar que é mais estressado são as pontas, as pontinhas. A luz vai fazer com que o coral tente se defender. A corzinha, que é exatamente o que a gente está querendo achar bonito na ponta do coral, é o coral secretando substâncias. Ó, vamos lá na minha All-Star ali. Não sei se está dando para ver as pontinhas. Tá. Como elas são diferentes, tênues. A pontinha, aqui, difícil com um fio de dizer, mas a olho nu, nitidamente a pontinha dela é azul, a da tênues. A pontinha daqui, ó, as pontinhas são amarelinhas e o coral todo, de uma maneira geral, é de outra cor. Então, isso é uma coisa comum das pontas, ó, aqui, ó, das pontas serem de uma cor diferente. A gente acha isso bonitinho, mas isso é o ponto de estresse. Quando você está estressando o coral com luz, o que você pode fazer é aumentar a circulação, o fluxo. E por que isso? Porque no coral tem uma zona imediatamente adjacente ao coral, que é como se fosse uma zona onde ele tende a acumular mais os radicais livres. Ele perde o radical livre e ele tende a acumular pertinho do coral. Se você tem uma circulação muito forte, você está o tempo inteiro lavando isso de perto do coral.
Então, isso responde por que tem gente que tem iluminação muito forte e não tem burn tips, e com a luz forte, porque você compensou uma coisa com outra. Mas tem outras causas. A própria reserva que eu comentei antes, seu coral está acostumado com uma reserva de 7. A espécie gosta de reserva sempre igualzinha. Aí, de repente, deu uma desregulada, a reserva subiu 2 pontos, 3 pontos, subiu para 9, para 10. Isso é igual a burn tips. Vai dar. Não tem jeito. Ele vai calcificar aquela pontinha e aquela pontinha vai furar o tecido. Porque, de repente, você deu combustível demais e ele não está acostumado com a velocidade de crescer tecido. E ainda por cima, tem o potássio, que é uma coisa que a gente aquarista pensa muito pouco nele, mas que, eventualmente, ele pode ficar baixo. E ele ficando baixo no aquário, ele é importante para a formação tecidual. O potássio é um íon intracelular dos corais e até da gente, de dentro da nossa célula. Se o potássio está muito baixo, o coral cresce, o osso, o tecido não dá conta de acompanhar e você também tem burn tip. Aí você vai corrigir aquilo ali. Aí você sobredosa o potássio, sobredosar o potássio, e ele ficar muito alto, também causa burn tip. Então, por isso que, assim, a eventualidade de uma situação bacteriana, o que cresce em cima da pontinha do coral, não tem nada a ver com a origem do problema. Então, é natural, quando o coral enfraquece, a pontinha vai morrer, ali em cima vai crescer algum tipo de alga. Então, ou vai crescer uma diatomácea, que a gente acha que esse ano, mas o mais comum é diatomácea. Eu já coloquei isso no microscópio pela curiosidade de saber qual era a alga que crescia. A diatomácea é a primeira que toma conta ali da pontinha queimada, mesmo quando ela parece ser filamentosa, parece ser ciano. Mas pode crescer alga filamentosa, pode crescer ciano. Aquilo é um tecido morto do coral. E, como eu já falei também antes nas lives, o aquário não desperdiça lugar, não desperdiça nutriente, nada que é desperdiçado. Então, naquele tecido morto, vai crescer. Então, não é porque você está tendo uma alga e a alga está atacando a pontinha do coral e por isso ele teve burn tip. É só porque aquela área é a mais suscetível. Então, resumão geral. Parâmetros muito altos com nutrientes muito baixos. Luz muito alta com circulação fraca para essa intensidade de luz. Subida rápida da reserva. Alta de potássio, baixa de potássio. Estão entre as coisas mais comuns para causar burn tips, muito mais do que ser queimado pela pontinha da luz.